Fala pessoal, Ingênuo Luiz aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje, nessa semana, nós vamos falar sobre construção e reforma, mais especificamente sobre reforma. E hoje eu estou aqui com a Eliana, que é arquiteta lá da Intra também, e vamos falar um pouco sobre esse conteúdo, o que nós precisamos levar em consideração em reforma, o que vale a pena, o que não vale a pena. E também no final desse vídeo nós vamos mostrar um resultado de uma reforma que nós fizemos aqui pelo escritório e espero que vocês gostem desse vídeo. Já se inscreve aqui nesse canal, deixa aqui o seu like, comenta aqui embaixo o que vocês tiverem de dúvida aqui nos próximos vídeos aí e também eu vou trazer o resto da equipe para gravar comigo, beleza? Construir ou reformar? O que vale mais a pena? O que é mais caro e o que é mais barato? Essa é uma dúvida de muitas pessoas, então se é sua dúvida também, fica com a gente, que hoje a gente vai trazer dicas e informações que devem ser consideradas antes da decisão. Nem sempre reformar vale a pena. Muitas vezes quando eu tenho um abalo estrutural, uma intervenção estrutural muito grande, ou até mesmo eu tenho que trocar a instalação elétrica, tenho que trocar a instalação hidráulica, não vale a pena fazer esse tipo de reforma, vale a pena fazer uma construção do zero. Imóveis que têm mais de 20 anos, ou seja, mais de 2 décadas, eles têm instalação elétrica, instalação hidráulica que não passaram por nenhum tipo de intervenção. E, antigamente, esses imóveis eles não estavam previstos para ter um ar-condicionado, para ter um forno, para ter uma máquina de lavar, uma máquina de secar. Então, nesses casos, é muito provável que essas instalações elas já não são suficientes para esse tipo de reforma. Antigamente, as tubulações elas eram de ferro galvanizado ou de chumbo e que hoje nós já não encontramos mais esse tipo de material no mercado. Então, nesses casos, se vai fazer algum tipo de reforma, é preciso fazer toda a troca da tubulação e também das instalações elétricas. Vendo por esse ponto de vista, né, até parece que reforma é um serviço dobrado entre tirar algo velho, né, algo antigo que já existe e ter que substituir por algo novo, dá a impressão que é serviço duplicado, né? Mas se a gente for considerar construir do zero, o que a gente tem que levar em consideração é que é do zero mesmo. Então, é fazer toda uma fundação nova, toda uma estrutura nova, e são itens que são caros, são complexos e tem um valor bem agregado, considerando o valor total de uma obra. Vendo por esse lado, só não vale a pena reformar quando a gente tem uma intervenção estrutural muito grande ou se eu tenho que trocar todas as instalações da residência. Mas, mesmo assim, sempre chame um engenheiro ou um arquiteto responsável para que possa fazer esse tipo de avaliação e verificar se vale a pena reformar ou se vale a pena construir do zero. Outro item que eu considero muito importante antes da decisão entre construir ou reformar é se o proprietário, o dono do imóvel, gosta do local onde ele está morando e se ele pretende continuar morando ali. Porque muitas vezes, né, a estrutura ela está conservada e com pequenas alterações a gente consegue atender às novas necessidades. Sendo assim, eu considero válido a intenção de reformar, de restaurar um imóvel, mesmo que haja a necessidade de grandes intervenções. Mas, levando em consideração reforma, é preciso a gente estar preparado para algumas surpresas, porque mesmo em projeto nós não conseguimos visualizar tudo que vai ser feito numa reforma. Às vezes a gente vai fazer a demolição de alguma parte e é preciso restaurar outra parte. E isso deve ser colocado em balança e também estar preparado para esse tipo de surpresa que acontece em reforma. Então, só recapitulando, Luiz, para que o pessoal entenda o que deve ser considerado antes da decisão, né? Então, primeiramente, se a estrutura existente ela está conservada ou se ela está danificada. Se ela está conservada, ponto positivo para a reforma. Segundo, se a gente avaliar que essa estrutura existente, a gente consegue fazer pequenas alterações, né, e adequar às necessidades dos moradores, ponto positivo para a reforma. Terceiro e mais importante, né, se os moradores pretendem continuar morando no local, ponto positivo para a reforma. Fazer uma construção do zero às vezes é vantajoso, mas desde que seja um terreno livre.
tá? Porque se eu for fazer uma reforma, considerar demolição, considerar a parte do valor do imóvel e considerar também o valor que eu tenho para investimento para essa reforma, vale a pena às vezes eu juntar todos esses valores e fazer uma construção nova. Tudo vai depender também do tipo de resultado que você vai querer com sua reforma. Muitas vezes eu tenho um valor para investir na reforma que não vai ter tanta intervenção, mas eu vou ter um resultado bem bacana. E que se eu fosse fazer uma construção nova, para mim chegar nesse mesmo resultado, eu vou ter um valor de investimento muito maior. Então, o principal item a ser considerado, né, antes de tomar a decisão é realmente a estrutura. Se a estrutura ela está conservada, vale a pena reformar. Se a estrutura ela tem alguma danificação, então já para por aí, vamos construir algo novo, não vale a pena investir em reforma. Mas será que é possível nós termos aí a casa dos sonhos apenas reformando? Para responder essa pergunta, agora nós vamos apresentar para vocês um trabalho que nós desenvolvemos com uma família e ficou um resultado bem legal. Mas para isso a gente levou em consideração todas essas análises que nós falamos para vocês. Inicialmente, nós tínhamos uma casa de aproximadamente 120 metros quadrados, construída há quase 3 décadas e que nunca havia passado por nenhuma reforma, nenhuma modificação. E a vontade de reformar esse espaço surgiu pelo fato que o espaço existente não estava mais suprindo as necessidades do dia a dia dos moradores. Também surgiu a vontade em modernizar os espaços, tanto o espaço externo, que seria dar uma cara nova à fachada, quanto os espaços internos também, que seria fazer toda a troca de revestimento, acabamento, esquadrias. O que nós tínhamos que levar em consideração também é que as portas, os batentes, forro já estava infestado por cupim. As instalações elétricas eram bem antigas, então tinha aqueles cabos que eram rígidos ainda. Voltava um pouco de cheiro também na parte hidráulica, parte do esgoto. Então a gente tinha que levar isso em consideração, verificar o que deveria ser trocado, o que deveria manter também. Então, eram alterações que realmente não adiantava a gente maquiar. A gente teria que fazer a troca de bastante material, bastante acabamento, substituição por partes novas. Seria praticamente alterar toda a infraestrutura assim, da casa mesmo. E levando em consideração, ainda que tenham muitas intervenções, ainda assim vale a pena reformar do que fazer uma residência nova. Ah, você pode até se perguntar, mas como assim, né? Se vocês falaram que praticamente a gente deveria modificar tudo, né? O que eles tinham. Mas lembra aqueles 3 itens que a gente comentou com vocês, que seriam importantes avaliar antes da decisão? Então, nesse caso, primeiramente, os proprietários, eles gostavam do local que eles moravam. Eles não pretendiam se mudar. Então, um ponto positivo para a reforma, né? Segundo item, avaliando as necessidades que eles tinham, a estrutura que eles tinham e as novas necessidades deles, a gente conseguiu fazer poucas alterações. Então, na estrutura existente mesmo, foi bem poucas alterações, demolimos algumas paredes internas, mas a gente conseguiu aproveitar em si a estrutura que ela estava perfeita, né? Estava bem conservada, então avaliando esses 3 itens, a gente chegou à conclusão que sim, realmente era possível e valeria a pena a gente investir na reforma. Teve um ponto em que nós precisamos remover um pilar da estrutura existente, mas mesmo assim, a partir de uma avaliação estrutural também, nós criamos uma outra estrutura para suportar a cobertura. E é aquela coisa, sempre que nós vamos reformar ou mexer na estrutura existente, por exemplo, nós tivemos que trocar o telhado. O telhado, ao invés de nós utilizarmos da mesma marca, mesmo modelo, nós trocamos por um que era mais leve. Até mesmo a caixa d'água, era uma caixa, aquelas de concreto, aquelas que eram de fibra, que era utilizado antigamente, que até tinha amianto, que hoje não pode mais ser utilizado. Nós trocamos por uma caixa que ela é mais leve, com a mesma capacidade também. E também nos locais onde são feitos a ampliação dessa residência, onde tem um aumento de área, toda essa estrutura de pilar, fundação, viga, é uma estrutura independente da estrutura existente. Nós temos que sempre levar em consideração para não sobrecarregar essa estrutura existente, até porque já são quase 3 décadas aí e é melhor não mexer, né?
E para que vocês consigam visualizar as modificações feitas na residência, aqui está a planta baixa original da residência. Então, o problema que eles tinham, na verdade, era problema com circulação, tinha muito espaço ocioso que não tinha uso, os ambientes eram muito fechados, então dificultava um pouco a organização, a funcionalidade mesmo do espaço. Para que a gente conseguisse resolver, né, esses problemas que eles tinham, então algumas paredes foram retiradas, reposicionadas, foi deixado o espaço mais livre. Então nessa planta vocês conseguem observar o que está em vermelho são as paredes que foram retiradas, o que está em azul foi estrutura nova, né, construída, ou paredes reposicionadas, divisórias reposicionadas, e o que está em preto foi basicamente o que restou, né, o que a gente conseguiu aproveitar e que a gente nem mexeu. Então vocês conseguem visualizar que bastante coisa mesmo a gente conseguiu aproveitar. E por mais que tenha um projeto, por mais que esteja tudo no papel, nós precisamos gastar tempo em planejamento. Até porque é demolição, tem que verificar também se o pessoal vai sair da casa, se vai se mudar durante essa reforma. Então é preciso gastar muito tempo no planejamento desse tipo de reforma, desse tipo de construção, para que tudo saia conforme planejado, colocar na ponta da caneta, colocar em planilhas, para que você possa se planejar também financeiramente, e que tudo saia conforme o planejado e que fique da maneira mais ideal possível. Nessa reforma foi gasto em torno de 4 meses entre o início da reforma até a entrega final das chaves para que o pessoal possa voltar a morar. E no final, a residência ficou como eles esperavam, valorizou muito a propriedade, valorizou o entorno. E com certeza, se eles tivessem optado por construir do zero, com o mesmo investimento que eles fizeram, né, na reforma e o mesmo padrão que eles tiveram com a reforma, se eles tivessem optado por construir do zero, o investimento teria sido muito maior para ficar no padrão que ficou a reforma. Agora então fique aí com o resultado, esse antes e depois, veja essas imagens aí da transformação que teve essa residência e também no final o relato aí dos proprietários dessa experiência que eles tiveram aí nessa reforma. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até mais! Até! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco diferente, trouxe uma arquiteta aqui para falar com vocês, tá? Nesse canal de estruturas. Mas se vocês gostaram, a gente vai falar aí sobre outros projetos. Tem uns projetos aí que é top, é bem bacana de trazer essa visão também de como foi pensado, a concepção, até mesmo essa parte que eu sempre falo, de você sempre trabalhar com arquitetos. Eu acho que eu vou começar a trazer aqui com vocês essa concepção de arquitetura e engenharia junto, como que nós pensamos para fazer essa construção e para que vocês consigam visualizar a importância também não é porque eu estou do lado aqui, né? Mas enfim, é importante que nós estarmos juntos sempre com a arquitetura, porque nós vamos crescendo, vamos aprendendo junto também e cada vez nós vamos se desafiando referente à engenharia estrutural, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva aqui nesse canal, se inscreve aí, deixa o like, deixa aqui nos comentários também, beleza?
Até mais!